Olá, vamos dar início agora à nossa disciplina de Teoria Geral de Sistemas e nós iremos ver nesse curso, nessa aula específica, alguns conceitos iniciais sobre a disciplina, sobre a Teoria Geral de Sistemas. Posteriormente, ao término desse vídeo, estará disponível a vocês, alunos e alunas, exercícios de leitura do livro texto do curso, né? E vai estar disponível no nosso AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizado, que é o Moodle, tá ok? Então, após esse vídeo, vocês vão lá no Moodle e vão fazer as atividades referentes a esta aula, tá? Bem, então, a disciplina Teoria Geral de Sistemas é a nossa, o código dela é TGS S1, tá? Bem, nessa apostila nós vamos abordar os conceitos iniciais sobre a teoria geral de sistemas. Agora veja, apesar do foco desse curso ser na área de tecnologia de informação, porque o nosso curso é bacharelado em sistemas de informação, a TGS ela foi desenvolvida inicialmente para outras áreas, como física e matemática. Tá? Então, por quê? Porque essas áreas, né, elas são áreas mais antigas do que a área de tecnologia. A área de tecnologia é uma área recente, é recente perto de outras áreas aí, tá ok? E assim, nós iremos ver conceitos mais genéricos, né? Conceitos mais genéricos sobre sistemas, tá? E seus componentes, e posteriormente nós iremos abordar assuntos inseridos dentro da TI, tá? Então veja, nesse primeiro momento iremos ver conceitos sobre sistemas de uma forma geral, que é usado para qualquer área. E logo em seguida nós iremos já abordar isso para TI, né? E então, inicialmente, TGS para todas as áreas e logo em seguida, na sequência, iremos ver TGS para informática, que normalmente é visto na disciplina de sistemas de informação, tá? Bem, abordagem sistêmica. Quando se fala em sistema, nós temos que se fala em sistema, nós pensamos na abordagem sistêmica, porque sistema ele é algo ordenado, né? É algo que segue uma ordem, os componentes estão se relacionados entre si, tá? E isso então a abordagem sistêmica ela está voltada para o desenvolvimento de sistemas, mas sistemas, como eu disse, não sistemas de computadores, sistemas de forma geral. Uma equação matemática, né, é um sistema. E aí, essa abordagem sistêmica ela foi criada porque houve a necessidade de explicações mais complexas que eram exigidas pelas ciências há tempos atrás. Então, essa necessidade de organizar a complexidade do mundo, né, como ele diz aqui, de organizar a complexidade do mundo, deu origem a essa abordagem sistêmica, que foi a criação, né, a manifestação de diversos sistemas, tá? Então, foi devido a essa abordagem complexa aqui em relação ao que havia no mundo, né, dos experimentos do que era encontrado aí pelos cientistas acadêmicos da época, houve a necessidade de ter uma abordagem sistêmica que culminou no desenvolvimento de sistemas, tá? Mas não custa falar, não é sistema de informação, é sistema no modo geral. Então, por exemplo, olha aqui, existem diversas definições, né? Há várias definições para sistemas, de acordo com a área que você está trabalhando. Então, uma definição bem independente de área, digamos assim, ela bem nas origens, né?
Esses sistemas ele foi emprestado da área de ciências exatas, né? Da área de ciências exatas, né? Então nós temos na área de sistemas na área de ciências exatas nós temos sistemas. Então os sistemas eles podem ser definidos em termos precisos como uma equação matemática que descreve alguns relacionamentos entre variáveis. Então eu tenho uma equação, essa equação ela tem variáveis e isso daí é um sistema, tá? Porque as coisas ali estão organizadas de tal maneira que há um relacionamento entre essas variáveis, tá ok? Agora nós temos o que? Se eu fosse pegar um pouquinho mais para a área de TI, tá? Para a área de informática, eu teria o que? Um sistema é um conjunto de elementos independentes em interação. Opa, então já começa a ter um pouquinho da área de tecnologia aí. Porque se eu for pensar em sistemas de informação, um software, por exemplo, é um conjunto de elementos independentes, né? Eles funcionam de forma independente, só que eles estão em interação um com o outro. Por exemplo, contas a pagar, contas a receber, por exemplo, ele funciona de maneira independente do módulo de vendas. Mas a partir do momento que eu faço uma venda, o contas a receber enxerga essa venda. Como é uma venda a prazo, ele vai enxergar isso, né? Então, são dois módulos que trabalham aí de forma independente, mas eles têm uma interação entre eles, tá ok? Com vistas a atingir um objetivo. A função básica de um sistema é converter. Então, a função básica de um sistema é converter insumos retirados do seu ambiente. Então, normalmente a gente vai ver isso, é conhecido como entrada, como dado, né? A entrada de um dado em um sistema, né? Em produtos de natureza qualitativas diferentes dos seus insumos. Ou seja, eu tive uma entrada no meu sistema, foi feito um processamento lá dentro e eu tive a saída é algo que é diferente de forma qualitativa lá da entrada, tá? Para então ser devolvidos no ambiente. Então foi a saída, tá? Bem, na hora que eu falo em sistemas, eu tenho aí 3 atividades básicas que todo sistema tem que fazer, tá? Existe uma quarta aí, mas essa quarta ela não está inserida como as atividades básicas. A gente vai ver daqui a pouquinho no gráfico. Então, é o seguinte, todo sistema, independentemente de ser um sistema informatizado ou não, ele tem 3 atividades. Quais são elas? Eu tenho que ter uma entrada, um processamento e uma saída. Então veja, todo sistema, independente de ser informática ou não, ele tem 3 atividades básicas, que é a entrada, processamento e saída. Tá? Então, o que seria a entrada? A entrada seria uma captura ou coleta de dados brutos. Eu pego esses dados e jogo para dentro do meu sistema. A partir do momento que os dados estão dentro de um sistema, eu vou fazer o que? Eu vou fazer um processamento desses dados, né? E aí, feito o processamento desses dados, eu vou fazer o que? Eu vou mostrar ao usuário o resultado disso. Então o resultado é uma saída e normalmente o resultado são informações. Então eu entro com dados, que são são valores brutos, que por si só não significa muita coisa. É feito um processamento em cima dele e aí sim eu solto informações, tá ok? E eu tenho feedback. Normalmente o feedback é o que? O feedback é a informação que chegou para o usuário e o usuário pode falar, isso não é bem o que eu queria, isso talvez não seja correto, ou isso está certo, muito bem. Então, de acordo com o feedback, eu tenho que reprocessar, tá? Então, aqui nós temos uma imagem que pode nos ajudar. Veja, então, eu tenho aqui um sistema, no caso aqui um sistema de informação, então já estou partindo mais para a área de TI, tá ok?
E ele tem, ó, entrada, processamento, ó, classificação, organização, cálculo. E aí eu tenho uma saída. Veja, então, ó, eu tenho fornecedores, que é o clientes, acionistas, agências reguladoras, concorrentes. Então isso aqui é o ambiente ao qual o sistema está inserido, tá? De acordo com a complexidade do sistema. Por exemplo, ó, vamos pensar no que vocês vão ver esse semestre, né? Vocês vão ter disciplina de algoritmo. Em algoritmo vocês vão aprender a lógica de programação, tá? Como é que a gente pode identificar ali essas três atividades nos algoritmos que vocês executam, por exemplo, no Visual G? Um algoritmo simples, muito simples. É um algoritmo que pede o ano de nascimento e vai calcular a idade em anos do usuário. Concorda comigo? Vamos fazer aqui um exercício aqui de desenvolver um algoritmo mentalmente. O que nós faríamos? A gente precisa, então é um algoritmo que vai precisar do ano para mostrar a idade, o ano de nascimento para mostrar a idade do usuário no presente ano. Então vamos lá. Quais são os algoritmos, os dados de entrada? Quais são as entradas? Bem, as entradas aqui tem talvez duas, tá? Uma é certeza. Qual que é a entrada? É o ano, né? O ano o ano de nascimento, né? Nascimento do usuário. Entenderam aqui, né? Tá feio demais aqui, mas entenderam. Qual que talvez seria a segunda aqui entrada do meu algoritmo? Talvez seria o ano de presente, o ano atual. Por que talvez? Talvez porque eu posso no meu sistema capturar automaticamente o ano do computador, isso é possível. Mas vamos supor que eu não vou capturar automaticamente não, eu vou pedir para o usuário entrar com a data o ano atual. Então veja, eu pedi para o usuário o ano de nascimento e o ano atual. Então são meus dados de entrada. Pronto. Faça o processamento. O que seria o processamento? Pessoal, o processamento seria a diferença entre um e o outro, não é isso? A diferença entre o ano atual do ano nascimento do usuário. E qual seria então a minha saída? A minha saída seria o que? A idade do usuário, tá ok? Então, ó, um algoritmo simples é um sistema simples, mas é um sistema. Dado de entrada, ano, nascimento, ano atual. Processamento, subtrai um do outro, do atual menos do nascimento. Qual que é a minha saída? Vai mostrar na tela, ó, sua idade em anos é tantos anos, tá ok? É um sistema, tá? É interessante vocês saberem o seguinte, que esse processamento aqui, ó, essa saída aqui, ela pode ser entrada para outros sistemas, tá? Outro processamento, tá ok? Então a saída de um pode ser a entrada de outro, tá? Não é o caso do nosso exemplo aqui, mas eu poderia ter sistemas que você vai encadeando diversos processamentos desses. Cada processamento precisa de entrada e precisa de saída, tá ok? Bem, sistemas. Esse nosso sistema de calcular a idade do usuário é muito simples, mas eu tenho sistemas grandes como os ERPs, né, os ERPs, que são sistemas que controlam uma empresa. E lá dentro da empresa eu tenho vendas, eu tenho compras, eu tenho contas a pagar, a receber, eu tenho gráficos, eu tenho relatórios, eu tenho clientes, fornecedores, produtos, estoque, bem, enfim, eu tenho muitos subsistemas que controlam a atividade da empresa, né? Muitos módulos controlam
atividade da empresa. Esses módulos, pessoal, para nossa disciplina, eles são chamados de subsistemas. Então eu tenho um sistema maior, por exemplo, que é meu ERP, e eu tenho lá dentro rodando vários subsistemas. E eu tenho as relações entre eles, né? Eu tenho as relações entre eles. Então, eu tenho o quê? Eu tenho subsistema rodando de forma independente e relações entre eles. Então, tudo isso faz que eu tenha uma somatória, né, de recursos na execução desses subsistemas. Então, olha aqui, por exemplo, ó, eu tenho um sistema aqui e eu tenho aqui vários subsistemas que estão, né, executando aqui, ó. E eu tenho aqui entre eles aqui, ó, relações, ó, entre eles. Executam de forma independente, só que eu tenho relações entre eles. Então veja, eu poderia dizer que existe aí que o meu sistema é formado por vários subsistemas e há uma somatória entre eles, uma somatória de recursos entre eles. E te falo mais, se eu tivesse talvez esse subsistema rodando à parte aqui, se eu tivesse esses 4 sistemas rodando à parte sem interagir, provavelmente não, com certeza eles teriam menos utilidade para o usuário final do que quando eu tenho eles se relacionando entre si. Por isso nós falamos o que? Nós falamos o seguinte: quando eu tenho várias partes que se juntam, se interrelacionam, né, de maneira somatória, de maneira de somar os seus recursos, o resultado que eles produzem é maior do que o resultado produzido por cada um deles se rodasse de forma independente um do outro, tá? E essa somatória, ela transforma resultados maiores do que quando eu tenho rodando de forma independente. Eu chamo isso do quê? Eu chamo isso de sinergia. Então eu posso dizer o seguinte, que a soma das partes é maior que o todo. Tá? A soma das partes é maior do que a soma dos resultados das partes que se interrelacionam é maior do que a somatória das partes rodando de forma independente. Então, isso é sinergia. Veja, sinergia é um conceito usado para diversas áreas. Um exemplo muito bom é o futebol. Um futebol você tem ali times que, se você pegar cada um dos jogadores e colocar e compará-los com outros jogadores de outros times, você vê que são jogadores que estão tecnicamente inferiores aos demais. Porém, quando eles jogam os 11 juntos, seguindo um esquema tático, então a soma desses 11 jogadores produz um resultado maior do que produziria se tivesse 11 jogadores jogando de forma independente, olhando eles de forma independente, sem nenhum esquema tático. Então por isso que eu tenho times aí que às vezes são times até baratos, né? E chegam a ser campeões em torneios. E bate aí times que gastam muito, mas não há uma sinergia entre os jogadores, tá? Não há uma soma das partes entre os jogadores, tá? Então, terminamos aqui a nossa aula. Falei assuntos breves, né? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá para o Moodle, temos atividades para serem feitas, tá? O livro que eu peguei, atividades que vocês vão precisar ler, no caso, o capítulo 1 do livro, tá tudo no capítulo 1 do livro, tá ok? Tá aqui, ó, só vocês dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui nesse link, vai cair lá na Pearson Virtual.
e vocês vão colocar o seu usuário, o seu e-mail do IFSP, a sua senha, e para tentar resolver, fazer os exercícios. Como sempre, não conseguindo fazer isso, colocando a senha não funcionando, entre em contato comigo que eu vou tentar ajudá-los a efetuar o login lá dentro da Pearson virtual. Tá bom, pessoal? Vejo vocês depois.